Quando nós vamos nos aproximando do Natal, é comum e é mesmo importante que textos sobre o nascimento de Jesus sejam repetidos e sejam repetidos de diversas formas que possam ser convenientes, sejam em apresentações teatrais, encenações infantis, narrações, discursos, sermões, panfletos, murais ou qualquer outra forma. Entre os trechos mais citados está este que se refere à fala dos anjos aos pastores. É a última parte desta fala. Ainda que algumas versões traduzam de modo um pouco diferente, as evidências textuais, a partir dos estudos dos manuscritos mais antigos, apontam para a seguinte tradução: paz na terra aos homens da boa vontade. E isso pode significar tanto que a paz na terra advém da boa vontade de Deus para com os homens, como que a paz na terra ali anunciada teria um foco especial sobre os homens da boa vontade. O texto diz assim: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens da boa vontade. A verdade é que os homens da boa vontade não costumam ter paz. Não se sentem bem onde a boa vontade não encontra incentivo para se realizar, onde as portas não se abrem para ela. Os homens de boa vontade não se sentem à vontade nesse mundo. Aqui há muita má vontade. As boas ações costumam ser compradas com salários. Sem esses pagamentos, muitos deixariam de fazer o que fazem. Basta observar o que nós fazemos nas horas livres, quando estamos desobrigados. Quantos dedicam esse tempo a fazerem o bem a outros? Como já mencionamos noutra ocasião, a boa vontade, segundo a filosofia de Kant, é aquela que a razão indica de modo isento, por ser o justo a fazer, o correto, aquilo que se deve fazer porque esse é o dever do ser humano. A boa vontade, então, é aquela que quer o que a razão mostra ser o correto a fazer. Em outras palavras, é a que quer aquilo que deveria querer. Essa é a boa vontade. Normalmente, e infelizmente, querer o certo não tem trazido a paz. Querer que seja feito o que se deve fazer, que seja dito o que se deve dizer, que se cale sobre o que se deve calar, tem trazido muito conflito. A vontade de fazer que se gaste com o que se deve gastar e que se economize com o que se deve economizar, que se apoie o que se deve apoiar, nada disso é algo que tenha provocado paz. E a esse respeito, eu quero contar uma história. Ele era de uma família influente, mas a sua carreira não foi um presente. Ele era extremamente estudioso. Seu nome era Anícius Manlius Severinus Boëtius. Traduziu grandes obras da filosofia clássica para o latim e ele mesmo se tornou um respeitado filósofo. Além disso, ele escreveu tratados, comentários que se tornaram célebres, bases para estudos durante todo o resto da Idade Média. Ele iniciou sua carreira política já aos 25 anos e aos 30 anos tornou-se cônsul. Depois foi prefeito de Roma, chefe do Senado e ocupou o mais alto cargo de confiança do imperador. No ano de 522, 2 de seus filhos foram escolhidos para o consulado e ele próprio foi nomeado por Teodorico, o rei dos ostrogodos, que dominavam Roma nesta ocasião, para Magister Officiorum, uma espécie de cargo de segurança do rei.
Cabia a ele controlar os demais cargos, inclusive os prefeitos, tudo tinha de passar por ele. Todas as correspondências para o rei, ele controlava tudo, exceto as decisões militares que eram tomadas diretamente entre os generais e o imperador. E justamente quando este homem, que era mais conhecido pelo seu último nome, Boécio, ocupava este cargo, ao defender um senador acusado de conspiração, é preso. Não lhe foi permitido que se defendesse, nem que alguém o defendesse. Assim, sem defesa, ele foi sentenciado a torturas e, por fim, à morte. Comentaristas apontam que o que de fato causou o fim da brilhante carreira e da vida de Boécio foi o seu combate à corrupção no reino. Ele fez muitos inimigos, e esses inimigos souberam se aproveitar das circunstâncias para destruí-lo. Eram inimigos poderosos. Primeiro ele perdeu a reputação, depois perdeu a liberdade, perdeu os bens, tudo que fora seu foi confiscado. E por fim ele perdeu a vida. A sua queda foi mais rápida que a sua ascensão. Mas entre o povo ele tinha a reputação de ser um fiel cidadão e de ser um cristão exemplar. E sua morte foi encarada como um martírio. Mais tarde ele foi mesmo canonizado e é conhecido hoje por São Severino. Enquanto ele esteve preso, ele escreveu uma obra filosófica que ficou tão famosa que depois da Bíblia se tornou o segundo livro mais lido na Idade Média, sendo que o primeiro livro mais lido depois da Bíblia era um livro de leitura obrigatória. A sua obra foi chamada por ele de A Consolação da Filosofia. Esse foi o título. E ali ele simula uma visita ao cárcere daquela que era a sua grande paixão, a própria filosofia. E ela vem para lhe consolar. Ali eles conversam sobre muitas coisas. E ao personalizar a filosofia, faz lembrar Salomão, que havia já personalizado a sabedoria. Durante esse diálogo, a filosofia lembra a Boécio que o filósofo Anaxágoras havia sido banido. E foi banido porque demonstrou que o eclipse tinha causas naturais e que a lua era uma rocha como a terra, não era uma deusa. Anaxágoras, esse filósofo antigo que havia sido provavelmente até um professor de Sócrates, ele disse que o universo não era eterno, que eterno era aquele que o havia formado. E ele chamava esse ser de nous, a sabedoria criadora e ordenadora. E por essas falas, Anaxágoras foi rejeitado, foi exilado. A filosofia também lembrou a Boécio sobre a condenação do próprio Sócrates à morte, por questionar em busca de verdade. A filosofia falou da tortura sofrida por Zenão, o filósofo da escola eleata, condenado porque ele conspirou contra a tirania de Nearco. Foi torturado ao extremo para entregar outros nomes, mas ele não revelou nenhum. Consta-se que ele havia, em determinado momento da tortura, insinuado que cochicharia ao ouvido do Carrasco esses nomes. Mas quando o Carrasco aproximou-se, ele, em vez disso, mordeu a orelha do Carrasco e assim o Carrasco logo cuidou para que ele fosse executado. A filosofia lembrou também o destino de Júlio Cano, condenado à morte porque ousou discordar de Calígula. Calígula, aquele imperador leviano. Estes homens, disse a filosofia a Boécio,
foram levados à destruição porque estavam seguindo seus princípios, preferiram a verdade, quiseram a verdade. Suas vidas, disse a filosofia, eram um manifesto contraste com o caminho dos ímpios. E ali estava Boécio, sendo consolado com a lembrança de que este é o destino dos homens de boa vontade. Mas o anjo não disse paz na terra aos homens da boa vontade? O anjo disse que a missão daquele que nascia em Belém naquela noite traria paz aos da boa vontade. Esses enfrentavam o mal sem saberem que o bem venceria. Essa mensagem dizia que ele implantaria um reino cujos componentes seriam luz para o mundo. Os membros desse reino, os cidadãos desse reino seriam luzes para o mundo, seriam sal para a terra, seriam o solo fértil para as boas sementes e seriam boas sementes para solos férteis. Seriam como casas construídas sobre rochas, que não se abalariam sob a tempestade das provações. Os cidadãos desse reino, como escreveu o filósofo e teólogo Agostinho, vivem entre os cidadãos do reino dos homens, mas não são iguais. Podem até serem confundidos, mas o que os diferencia está dentro. São homens de boa vontade, não precisam alardear sua diferença. Foram ensinados a lavar o rosto para não demonstrar que jejuavam. Foram ensinados a orar em seus aposentos particulares para não ficarem se exibindo em sua religiosidade. A filosofia diz a Boécio que somente a bondade pode elevar um homem acima da natureza humana. E a bondade é algo que está dentro. Os homens da boa vontade querem o bem em um mundo onde a maioria corre atrás de bens. No nascimento de Cristo foi anunciado que não seria em vão todo esse esforço, toda essa resistência. Só quem já passou por perdas pelo bem sabe a diferença que faz saber que há uma comunidade do reino de Deus, do reino do bem, invisível aos olhos humanos, mas observada e acompanhada de perto pelos olhos divinos. Você, ser humano da boa vontade, não está sozinho, diz ao seu modo a filosofia a Boécio. E não só a ele, como a todos os homens da boa vontade. Você faz parte de um grupo seleto, mas não fechado. Todos são conclamados a se tornarem membros dessa liga distinta, conclamados inclusive pela própria razão que pela consciência incomoda quando se foge do dever. Infelizmente, cada vez mais, as pessoas menos se incomodam com seus desvios do bem. Consolados pelo todo mundo faz, guiam-se pelo que veem, enquanto os cidadãos de boa vontade se guiam pelo que não veem. Eles têm boa vontade, querem o bem, querem ajudar, querem consertar, querem restaurar. Não são movidos pelo que vão ganhar, são movidos pela vontade de fazer o certo, ainda que só ganhem perdas. Mas a mensagem de Natal é para os homens da boa vontade que moram nesse planeta, porque nasceu o Salvador. O interessante é que as pessoas da boa vontade não fazem o que fazem porque serão salvas das adversidades, dos problemas. Ter seus fardos aliviados não é condição para a sua bondade. Mas o que a mensagem de Natal diz é que os homens de boa vontade têm um Deus de boa vontade. E essa notícia é maravilhosa porque todos que, como Boécio, viveram ou vivem a angústia das consequências de ser bom em um mundo mau, recebem a informação de que Deus é um deles, não um dos outros, não um dos injustos, não um dos de má vontade. Por fim, a filosofia conclui que o verdadeiro bem, o bem supremo, é Deus. Deus é de fato a boa vontade. A boa vontade para com os homens,
Ele é o que reúne todas as virtudes, diz a filosofia Boécio. Assim, ele é justo e a seu tempo dará o bem ao bom.